A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Queremos dar aqui um bom dia a todos aí, domingo, Escola Bíblica Dominical. Essa manhã venha ser uma manhã proveitosa para a sua vida, para a sua família, para a sua vida espiritual. Estou aqui junto com o pastor Neto. Hoje nós vamos dar continuidade a Gênesis. O capítulo agora é o 16 e o capítulo é o 17. Bom, então vamos aqui estar esmiuçando um pouco acerca desses dois capítulos. Eu tenho certeza que essa manhã será uma manhã abençoada, rica e de renovo para as nossas vidas. Amém? Que Deus possa abençoar nossos irmãos. Eu queria fazer aqui rapidamente uma pequena oração para que nós pudéssemos dar início a essa escola bíblica dominical, livro de Gênesis. Amém? Feche os olhos aonde você está, na sua casa, no seu lar. Pega a sua Bíblia, já deixa ela aberta. Bom, já deixa aberta, porque hoje vai ser uma bênção. Deus vai falar conosco hoje sobre promessa. A promessa do Senhor nunca vai cair por terra, né? Ela sempre vai se cumprir. O tempo de Deus não é o teu tempo, e o tempo de Deus também não é o meu tempo, e assim nós devemos esperar no Senhor. Amém? Feche seus olhos aí na sua casa, no seu lar, em nome de Jesus. Santo Deus, eterno e poderoso Pai, te louvamos nessa manhã, Senhor. Toma a vida dos meus irmãos nas tuas mãos, toma a família, o lar, a casa, cada um, Senhor, que está nesse momento juntamente aqui conosco, Senhor, na igreja, Assembleia de Deus, ministério chamar, Senhor, aprendendo um pouco mais da tua palavra. Por isso te peço, Senhor, abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, para que nós possamos compreender a tua palavra. Senhor, fala conosco mediante o ensino da tua palavra nesta manhã. Nós oramos assim, meu Deus, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém? Pastor Neto, paz do Senhor, como é que está aí? Estamos animados? Amém, glória a Deus. Senhor, benção. Queria saudar os irmãos com a paz do Senhor, desejar um bom dia. Queria também agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui nessa manhã para estar falando acerca da Bíblia, da palavra do Senhor. Você já pegou sua Bíblia aí? Agradecer ao pastor William, nosso pastor, por essa oportunidade. Eu acredito que vai ser bênção essa manhã para nossas vidas. Então, vamos começar com o capítulo 16. A gente vai estar lendo o capítulo 16 e vamos estar abordando algumas verdades, alguns textos do capítulo de número 16. Depois o pastor William dá seguimento à EBD, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 16 nos diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei dos filhos por meio dela. E Abraão atendeu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi a sua senhora por ela desprezada. E disse Sarai a Abraão: Seja sobre ti a afronta que se faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julga o Senhor entre mim e ti. E respondeu Abrão a Sara: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. E tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de sul, disse-lhe Agar, serva de Sarai: De onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobre modo a tua descendência, de maneira numerosa, não será contada. E disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor atendeu a tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem,
a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Ele habitará a fronteira a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama La-ai-roi, e está entre Cádiz e Berede. E Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu a Ismael. Glória seja dada ao nome do Senhor. É um texto muito rico, né, irmãos? E como eu tinha falado no começo, agora a gente vai estar tirando algumas verdades desse capítulo de número 16. Depois o pastor Willy vai estar discorrendo também no capítulo de número 17. Interessante dizer, irmãos, que Sara e Abraão estão vindo do Egito, e o capítulo 16 vai falar a respeito de Agar. Agar foi um presente que Faraó vai dar a Abraão e a Sara. E após uma promessa de longos anos, promessa que vem caminhando com a vida de Sara e Abraão, eu acredito que Sara já na sua consciência, Sara em si já se perguntando: quando é que vai se cumprir? A idade já estava chegando, a idade já estava bastante avançada, e na cabeça de Sara surge-se uma ideia. E a ideia é: eu vou dar uma ajuda para a promessa, eu vou dar uma ajuda para Deus, eu vou dar uma força, né, para que aconteça, para que Deus possa, se movimentar. E a ideia de Sara eu vou pegar a egípcia, a minha serva, e colocar ela para deitar com Abraão, para que ela possa gerar. Isso é muito complicado, isso é muito terrível nos nossos dias, porque, pastor Willy, Deus, ele não precisa de ajuda. Verdade. E o interessante aqui, pastor Neto, é que a gente percebe que no capítulo 15, a gente vai ver Deus ele fazendo uma promessa a Abraão, né? De que Deus ele fala para Abraão: olha só, olha para as estrelas do céu. E Abraão vai lá e olha para as estrelas do céu. Aí Deus faz uma pegadinha com Abraão: Abraão, pode contar as estrelas aí? Dá para contar, pastor Neto? É impossível, né? Aí Abraão falou a mesma coisa, falou a mesma coisa para o Senhor: Senhor, como é que eu vou contar isso aí? Possível? Então tá bom, vou te dar uma segunda chance, Abraão. Conta as areias da terra, do mar, vê se pode contar. Aí Abraão falou assim: isso tá de brincadeira comigo, se botar uma palma de mão de areia eu não consigo contar, que tirar a terra toda, né? Aí Deus ele faz uma promessa para Abraão: Abraão, assim será a sua descendência, assim será a sua semente, né? Ou seja, Deus estava dizendo da grandeza do projeto, da promessa que Deus tinha sobre a vida de Abraão. E quem estava junto nessa promessa era sua esposa, a Sarai. Então aqui no capítulo 16, a gente vai perceber que Sarai, ela quer ultrapassar, ou seja, quer ser melhor do que Deus, achando que Deus não era capaz de cumprir com a sua promessa. Muitas das vezes agimos assim, né? Queremos andar na frente de Deus porque não sabemos entender ou esperar o tempo de Deus nas nossas vidas. O ensinamento do capítulo 16, no início aqui espere o tempo de Deus na sua vida, porque aquilo que há de vir, virá. Se Deus prometeu, ele irá, ele cumpre. Então, Sarai aqui, ela pega a sua serva e entrega ela na mão do seu esposo Abrão, para que ela pudesse gerar. Só que a promessa de Deus era com Sarai e com Abrão, não com Agar. É isso, pastor? Certinho. E, na verdade, a gente quer antecipar, né? A gente quer antecipar as promessas de Deus. A gente vive uma geração tão desenfreada e louca para viver as promessas de Deus, mas não está perceptível que promessa de Deus, ela passa por um processo chamado tempo. Ela passa por um processo chamado tempo.
E Sarai não queria passar por esse processo chamado tempo. E o tempo não é meu, o tempo não é seu, o tempo não é do pastor, o tempo não é da igreja, o tempo é de Deus. Então, no tempo certo, Deus vai fazer. Não hesite em quebrar princípios, não hesite em pular barreiras, porque na hora certa é que Deus vai fazer. E quando ela faz isso, pastor Willi, quando ela quebra esse princípio chamado tempo, quando ela quer adiantar essa promessa chamada Isaac, ela vai trazer uma confusão terrível para dentro de casa. Ela vai trazer uma confusão terrível para o seu lar, para a sua família. O texto diz que aquela que agora era serva, agora quer ser senhora dentro da casa dela. Porque uma atitude nossa, olha a confusão, irmãos, que a gente vai trazer para dentro do nosso lar. Aquilo que Sara tinha como serva, tinha na mão dela, agora o texto diz aqui, e foi sua senhora por ela desprezada. A gente às vezes peca e erra e está recebendo algumas consequências por quebrar esse processo chamado tempo, pastor. Perfeito, pastor. Exatamente isso mesmo. Então, em quebrar esse processo aí do tempo, ela troca os pés pelas mãos, né? Como o ditado dizem por aí, né? Ou seja, acaba se embolando toda. Por quê? Porque às vezes queremos caminhar na frente de Deus. Às vezes muitas das vezes pensamos que Deus está atrasado nas suas promessas, ou até mesmo que Deus se esqueceu da sua promessa. Lembre-se, o cronos de Deus não é o nosso cronos, o tempo de Deus não é o meu tempo, o tempo de Deus não é o seu tempo. Por mais tardio que pareça, né? A gente pensa, não está se cumprindo, não vai se cumprir. Espera com paciência no Senhor, conforme diz lá em Salmos 40. É isso, Salmos 40. Devemos esperar no Senhor, porque Deus sabe o momento exato. Olha, irmãos, já tinha mais de 90 anos Abraão e Sara, quando Deus faz essa promessa. Obviamente que geraria uma dúvida, mas se eu tenho certeza que Deus falou comigo, que Deus direcionou para a minha vida, para a minha família uma promessa, eu não quero saber quantos anos ela vai se cumprir. Eu sei de uma coisa, ela vai se cumprir. Então, de repente, você está vivendo esse tempo de Deus, né? Meio turbulento, meio ocioso, desesperado, trocando os pés pelas mãos, e aí você acaba atropelando ou atrapalhando o plano de Deus na sua vida. Então, o segredo nesse estudo é: espera em Deus, que Deus irá cumprir com a promessa que Ele fez para a sua vida. Verdade? Glória a Deus. Outra verdade que eu aprendi aqui no versículo 5, é que após ela tomar essa posição, essa atitude de errar, né, de entregar Agar a Abraão, quando ela vê que o negócio, né, pegou fogo, que o negócio está sem controle nenhum, ela vai dizer para Abraão assim: eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo-a conceber, desprezou-me. Aí o 6 diz assim: respondeu Abraão a Sara: a tua serva está na tua mão, procede segundo melhor te parecer. Olha que coisa interessante, irmãos, porque o nosso erro, olha as consequências graves que ela vai trazer. Quando Sara toma a sua atitude de entregar Agar na mão de Abraão, ela não tem noção daquilo que vai gerar lá na frente, porque ela já está sem controle até com Abraão. Ela toma uma atitude e não se responsabiliza pela atitude que toma. Ela vai dizer assim: agora Abraão, toma a frente. Por que ela não toma a frente se foi ela que tomou a posição de entregar Agar? Então, muitas das vezes assim é na nossa vida. A gente toma uma posição de ultrapassar alguns princípios, a obediência com Deus, e depois joga na mão de quem é que tem que se responsabilizar. Que na verdade a responsabilidade é nossa. Isso serve, pastor William, para um contexto geral chamado igreja. Muitas das vezes a gente erra e quer jogar a responsabilidade para outros. A gente peca
E quer jogar a responsabilidade para as outras. Eu peco e dizer, agora você resolve, pastor William. Não, se Sara errou dando H na mão de Abraão, ela que tem que se responsabilizar por H, não Abraão. Abraão vai dizer para ela, a tua serva está na tua mão. Abraão estava dizendo para ela, se responsabilize por aquilo que você fez. Perfeito, perfeito. Cada um, ou seja, cada um dará conta da semente que semear, né? Às vezes a gente quer colher uma laranja quando a gente planta uma semente de abacaxi. Às vezes a gente quer colher algo bom na nossa vida quando a gente planta coisas ruins. Então possamos aprender nessa manhã, né? Que tudo aquilo que a gente plantar, ora, nós iremos colher. O tempo de Deus nunca erra, né? O homem não se pode deixar enganar. Tudo que semear, também colherá. Então, nós temos que saber o que nós estamos plantando. Qual é a semente que nós estamos depositando lá na terrinha, regando, trabalhando ela? É a semente do ódio? É a semente da perseguição? É a semente do amor? É a semente da misericórdia? É a semente do perdão? Aquilo que nós fazemos para o próximo reverbera no futuro para nós, né? Nada acontece por sorte ou por acaso. Sempre digo, existe uma coisa chamada cristocidência. O crente não existe coincidência, né, pastor? Às vezes a gente vê uma pessoa colhendo coisas boas na sua vida, tipo assim, rapaz, como é que pode essa pessoa recolher coisa tão boa na sua vida? É porque você nunca viu aquilo que ela plantou. E muitas das vezes quando a gente planta, ninguém enxerga. Coisas boas ninguém enxerga, irmão. Eu vou dar um exemplo. Se chegar uma pessoa aqui agora, na sua casa, fazendo visita aí na sua casa, ou aqui agora, tiver com uma roupa branquinha, toda branca, mas tiver uma bolinha desse tamanhozinho aqui preta, a gente vai observar somente a bolinha preta. Por quê? Porque somos mais perceptíveis para as coisas ruins do que as coisas boas. Então, existem pessoas plantando coisas boas, por mais que a gente aparentemente não estejamos vendo. Mas Deus tudo vê, conforme mesmo diz aqui, né, a Agar. Ela diz aqui no versículo, deixa eu ver aqui, ó, versículo 14, né, 13 e 14, que ó, ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava, tu és Deus que tudo vê. Deus vê tudo, meu amado. Então, plante coisa boa para colher coisas boas. É isso, pastor? Glória a Deus. É nessa linha aí, irmãos, que a gente está tentando direcionar essa EBD. Que promessas de Deus a gente vai sim receber, mas com obediência, com sabedoria, se mantendo obediente à vontade de Deus. Você pode receber promessa de Deus amanhã, mas tem gente que vai receber daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Então o tempo de Deus na minha vida não é o tempo de Deus na sua, na do pastor William. Deus não determinou um tempo certo para cada um. Então aguarde no Senhor, espere no Senhor a vontade dele. Eu queria trazer mais algum texto aqui para a gente estar entrando no capítulo 17. E diz assim, o versículo 7, diz assim, tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho do sul, disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela respondeu, fujo da presença da minha senhora. Isso aqui é lindo porque, independente do erro de Sara, Agar ainda continua tendo dona. Agar ainda continua tendo a quem prestar obediência. Independente do erro de Sara, e todos nós estamos sujeitos a erros, então independente do erro, ela ainda tinha uma senhora. Então o anjo chega para ela e a primeira coisa é, volta para tua senhora e se humilha. Isso aqui é uma verdade para a gente, irmão. Isso aqui é algo lindo para a nossa vida, que a gente tem alguém a prestar obediência, independente dos nossos conflitos,
independente dos nossos pensamentos, independente das nossas ideologias, independente se eu entendo o meu pastor William ou não, eu tenho alguém a quem prestar obediência. A primeira palavra do anjo para ela é: volta para a tua senhora. Aprenda a voltar para alguém que você presta obediência. Isso aqui é para gente que é obreiro, isso aqui é para gente que é membro de alguma igreja, isso aqui é para gente que serve a uma igreja. Você tem um senhor, você tem uma senhora. Volte e preste obediência a ele. Quer falar alguma coisa, pastor? Amém. Não, é interessantíssimo isso, pastor, porque o senhor me faz lembrar quando Jesus pega os discípulos, e o discípulo está numa grande discussão querendo saber quem era o maior do reino dos céus, né? E o Senhor, não, quem é Pedro, é Tiago, é João, quem é? Aí Jesus vai dizer assim, ó: aquele que for o menor será o maior, aquele que for como uma criança, esse vai ser o mais bem recebido no reino dos céus, né? Então a humildade é uma das maiores características de uma criança. A criança, ela briga com uma pessoa, logo após já está abraçando a pessoa. Por quê? Porque existe uma humildade dentro dela, inserida no caráter da criança, bem como é o caráter específico e totalmente cristocêntrico. Jesus era a própria humildade encarnada na terra. Então, Deus traz esse ensinamento aqui para nós, que a humildade, ela traz benefícios muito grandes para a nossa vida. Agora, a altivez precede a ruína, né? A altivez precede a ruína, mas aquele que tem espírito humilde pode ter certeza que será abençoado por Deus, não é isso? Então vamos entrar agora no capítulo 17, tá bom? De Gênesis. Já estamos quase terminando, o negócio tá bom, irmão. Como é que tá em casa aí? Tá recebendo de Deus? Vai papando tudinho aí, recebendo e colocando em prática, porque o importante é isso, é quando a gente recebe a palavra e coloca ela em prática, amém? Capítulo 17 diz assim, ó, vamos lá. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a ele e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Firmarei minha aliança contigo e te multiplicarei grandissimamente. Então prostrou-se Abraão com o rosto em terra e falou Deus com ele. Preste atenção no versículo 3. É a primeira vez que é falado o nome de Abraão. Antes era Abrão, agora é Abraão. Deus já está mudando o nome de Abrão para Abraão, né? Vamos continuar aqui no versículo 4. Quanto a mim, eis minha aliança contigo. Serás o pai de uma multidão de nações. Não se chamarás mais teu nome Abrão, mas Abraão, porque pai de multidões de nações te constituí. Eu te farei frutificar grandissimamente, te farei nações e reis sairão de ti. Firmarei minha aliança contigo e com tua semente depois de ti, em suas gerações, como aliança perpétua, para ser teu Deus e o Deus da tua semente. Eu te darei e a tua semente depois de ti, em possessão perpétua, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, e serei seu Deus. Olha que coisa linda, irmão. Deus aqui está se revelando a Abraão, pastor. Deus aqui está mostrando para Abraão qual era o projeto dele na vida dele, e preste atenção, não era somente na vida de Abraão, não, era na vida de Abraão em conjunto com a sua família. Deus está dizendo assim, ó: eu vou ser uma aliança perpétua para a tua descendência. É por isso que hoje a gente se ouve falar muito Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Por quê? Porque é a descendência de Abraão, dali se nasceram os judeus, é isso? Então, Deus aqui estabelece uma promessa dele com Abraão, Sara e com Isaac. Aqui Deus já está fazendo um prenúncio de Isaac. Lembrando que Agar, que gerou Ismael no capítulo 16, não era o filho da promessa, é isso? O filho da promessa estaria por vir ainda, que é Isaac. Irmãos, coisa mais linda é saber que Deus tem uma promessa comigo, saber que Deus tem uma promessa contigo,
saber que Deus tem uma promessa com o teu esposo, saber que Deus tem uma promessa com a tua esposa, saber que Deus tem uma promessa com o seu filho, com a sua filha. Deus tem uma promessa com a nossa família. Deus é um Deus de promessa com a família, pastor Neto. Isso é interessante, ou não é? Glória a Deus. E depois dessa confusão toda que Sara vai gerar, né, pastor Will? Depois desse negócio meio descontrolado dentro de casa, Deus ainda é tão maravilhoso e tão amoroso, então tão perfeito, que ele vai dizer, olha, mas ainda eu farei uma aliança. A aliança não é com Agar e nem com Ismael. Depois dessa confusão toda que vocês criaram, de vocês ter bagunçado tudo, de vocês ter quebrado o princípio, quebrado o tempo, eu ainda vou fazer uma aliança com vocês. Glória a Deus. Isso é muito interessante, irmão, porque Deus é um Deus misericordioso, Deus de promessa. Então vamos continuar aqui, ó, versículo 9. Agora nós vamos do 15 ao 19. 17, versículo 15. Disse também Deus a Abraão: não chamarás mais tua mulher pelo nome de Sarai, mas Sara será seu nome, porque eu a abençoarei e te darei um filho dela, e abençoarei, e ela será mãe das nações, rei de povos sairão dela. Então prostou-se Abraão com o rosto em terra, riu e disse em seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Meu Deus, Sara dará luz na idade de 90 anos? Olha aí, Abraão questionando a Deus. Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante do teu rosto. Ou seja, Deus, e o que vai acontecer com Ismael? O senhor vai esquecer dele? Né? Aí versículo 19 diz assim: disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, a quem chamarás Isaque, e com eles firmarei minha aliança, como aliança perpétua, para a sua semente depois dele. Então Deus está aqui estabelecendo uma aliança com Abraão e Isaque, com sua esposa, a Sara. Deus é um Deus de promessa. Coisa interessante é saber que Deus, ele queria abençoar, e mesmo assim a Bíblia vai dizer que Abraão riu. Por quê? Porque o homem só tinha 90 anos, gente, 100 anos, e a sua esposa 90. Gente, mais uma vez a gente vem aqui falar uma coisa importante: Deus é um Deus de promessas. Ele não quebra promessa. Números 23, 19, né? Diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, falando ele, não vai confirmar? Ele é um Deus que fala e confirma. Ele é um Deus que confirma a promessa que tem nas nossas vidas. Então creia que a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Nessa manhã de domingo, nós queremos declarar sobre a sua família, sobre a sua casa, todas as bênçãos do céu sobre o seu lar, porque Deus vai cumprir a promessa. Mas pastor, eu falei, pastor, eu pequei, pastor, eu dei mole, né pastor? Igual está escrito aí, eu fiz isso tudo. Deus ainda mantém de pé a promessa que tem sobre a tua vida, né? Assim como Deus fez com Abraão, com Sara e agora com Isaque. Então Deus, ele mantém de pé a promessa dele sobre essa família. Aleluia. Que maravilha, irmãos. O livro de Gênesis é rico. Ele vai dizer assim para Deus: a um homem de 100 anos pode nascer um filho, e uma mulher de 90. Aí ele vai entrar na frente de Deus dizendo assim: tomara que viva Ismael diante de Deus. Está dizendo: olha, tomara que para essa promessa se cumprir, Ismael esteja vivo. Aí Deus vai entrar dizendo: tua mulher te dará à luz um filho. Como é que Deus é maravilhoso, hein, pastor? Não tem nada com Ismael, não, é com tua mulher, e ela vai te dar um filho. Aleluia. Deus é muito tremendo. Deus não está preocupado. Irmãos, Deus quebra protocolo, Deus quebra todas as coisas que o homem já disse que não pode, que não vai dar, que não tem mais jeito. Um homem de 100 anos e uma mulher de 90, irmãos, Deus dizendo: ela vai gerar. Independente do tempo, independente de qualquer coisa, ela vai gerar, pastor William. Glória a Deus, isso é tremendo demais, gente. Então, é esse Deus que você serve, é esse Deus que eu sirvo, é esse Deus que nós servimos. É um Deus que faz coisas insanas à nossa mente. A nossa mente é limitada, pastor Neto, para entender o projeto de Deus.
A nossa mente às vezes não consegue caminhar junto com a mente de Deus. Por isso que Isaías vai dizer, porque os vossos caminhos não são os meus caminhos. Os seus pensamentos não são. Por quê? Porque o meu pensamento, muito maior, é muito mais alto. O caminho de Deus é infalível. Então, meu querido, por mais que seja absurda a promessa de Deus, pastor, Deus falou que vai me dar uma casa, eu não tenho R$1 no bolso. Se Deus falou, Ele vai cumprir na tua vida. Pastor, Deus falou que eu vou ter um filho, pastor. Eu não consigo, estou tentando já mais de 5, 10 anos ter um filho e não consigo. Se Deus falou, a promessa vai se cumprir sobre a sua vida. Pastor, mas a promessa de Deus para mim é que eu vou ter um bom casamento, pastor, que eu vou ser uma esposa. E até hoje nada, eu estou para titia, pastor. Não, espera somente no teu Deus, porque o tempo de Deus vai chegar sobre a sua vida. Eu quero reafirmar a promessa de Deus sobre a sua vida, assim como Deus reafirmou a promessa dele sobre Abraão, mesmo tendo errado Sarai, mesmo Abraão tendo dado vazão para Sarai fazer o que fez, ainda assim Deus está reafirmando a promessa de Isaac sobre a vida dele. Não é isso, pastor? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus, irmãos, é um Deus de promessa. E se Ele falou, Ele vai cumprir. Você vai ter as consequências dos seus erros, das suas quebras de princípios, mas Deus vai cumprir. Eu quero decretar isso na sua vida nessa manhã. Deus vai cumprir as promessas que te fez. Deus uma vez fez uma promessa para mim, lá no sertão do Nordeste, dizendo que me colocaria entre os príncipes e que me daria um nome. Irmãos, eu nunca imaginei, nem sabia o que era isso. E Deus, para a glória do nome dele, tem feito. Então, glórias ao nome dele, honra ao nome dele, porque o homem fala e não se mantém de pé, mas o nosso Deus fala e cumpre. Que Deus abençoe a sua vida, Deus cumpra as promessas na sua casa, na sua família, que Deus cumpra a promessa nos seus negócios, que Deus faça resplandecer o teu rosto nessa manhã, que essa palavra de promessa entre na sua casa, entre na sua família, no nome de Jesus. Aleluia. Queremos agradecer por essa rica oportunidade nesse dia, né, que você possa ser abençoado nesse domingo por essa Escola Bíblica Dominical Assembleia de Deus, Ministério El Chamar, pastora presidente Rosana Clemente. Não se esquece de uma coisa, hein? Manda beijinho para Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Fique com Deus e Deus vos abençoe em nome de Jesus. Não se esqueça, logo, logo estaremos juntinhos de novo para aprender aqui na igreja e glorificar o nome do Senhor. Amém? Que a graça do Senhor e o grande amor de Deus e as doces consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos que amam, que aguardam a vinda do Senhor Jesus a arrebatar a sua igreja, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, e que a igreja do Deus vivo diga: operando Deus até aqui. El Chamar, fogo, 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 pentecostal. Fique em paz, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Glória a Deus.